Paz e graça, igreja, bom dia. Que o nosso Deus seja engrandecido em nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de todos. Nesta manhã segue o devocional. Amém? E dando continuidade, o nosso devocional está em Êxodo no capítulo 20. O versículo é o 20 e o 21, que diz assim: Moisés respondeu ao povo: Não temais, porque Deus veio para vos colocar à prova, para que o seu temor esteja em vós, a fim de que não pequeis. O povo estava em pé de longe, Moisés, porém, foi até as trevas expressa onde Deus estava. Amém? Então, nós vemos aqui que o povo estava com medo. Nós vimos a semana passada que no versículo 24 de Êxodo 19, que Moisés ele desce do monte e ele desce do monte, chama Arão e entra na nuvem. E o povo e os sacerdotes ficaram de fora, né? Porque tinha um limite que eles não podiam ultrapassar. E nós vamos ver aqui que o povo temeroso por causa da voz de Deus, porque no versículo 18 ele diz assim, ó, todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e um monte que fumegava. Vendo isso, o povo ficava de longe, tremendo de medo. Então, enquanto Moisés ouvia a voz de Deus, enquanto Moisés ouvia as instruções de Deus acerca da lei, né, dos mandamentos, dos 10 mandamentos, acerca das diretrizes daquilo que Deus queria que Moisés fizesse, o povo só ouvia trovões, né, trombeta, um monte fumegava. Então, aqui quando Moisés vem, ele fala assim, não tenha medo, Deus fez isso para colocar vocês à prova, para que ele seja temido por vocês, né? E novamente Moisés vem e também para que vocês não pequem. Aí Moisés vem e entra novamente debaixo da nuvem e ali Moisés fica com Deus. E aqui tem algo interessante para o nosso devocional nesta manhã, para que nós venhamos extrair, né, conhecimento acerca de tudo isso que aconteceu. Porque desde que Moisés entrou aqui no versículo 21 do capítulo 20, que Moisés entrou na nuvem para falar com Deus, nós vamos ver todos os demais capítulos de Êxodo, Deus dando instrução de como fazer a tenda, as cortinas, né, as bases, as bacias, o propiciatório, a tampa do propiciatório, como Moisés tinha que fazer, como Moisés tinha que fazer tudo, o incenso, né, a mirra, como o tipo de incenso, né, para ungir o tabernáculo, o tipo de incenso para ungir as vestes sacerdotal. Então Deus ali estava, enquanto Deus estava preparando Moisés, deixando tudo claro a Moisés, para que Moisés assim edificasse o tabernáculo e deixasse tudo pronto para que o povo pudesse buscar a Deus, cultuar a Deus. No capítulo 32, olha a diferença daquele que ouve a voz de Deus, né? Isso é um grande aprendizado para mim, eu acredito que também é um aprendizado para vocês, né, que estão ouvindo, que enquanto Moisés está recebendo instrução para fazer algo da parte de Deus, né, para ali trazer grande bênção para o povo tem uma outra mentalidade, porque eles não conseguiam ouvir a voz de Deus, porque eles só ouviram trovões, trombetas, monte fumegando, ou seja, ficaram apavorados por não compreender aquilo que estava ouvindo da voz de Deus. E olha o que eles pediram para Arão no capítulo 32. Enquanto Moisés está recebendo uma diretriz, ouvindo a voz de Deus, o povo, por não ouvir a voz de Deus, aquele temor que eles tiveram de Deus, gerou algo diferente no coração deles. Olha o que eles falaram para Arão, no capítulo 32 de Êxodo. Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo ajuntou-se em volta de Arão e lhe disse, levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Então, Arão ali, ele deveria ter um outro comportamento, porque Arão entrou na nuvem. Arão, junto com Moisés, entrou na nuvem junto de Deus. Ele deveria ter falado para o povo, acredito eu, estou eu conjecturando, é apenas o meu pensamento. Amém?
E no meu pensamento, acredito que ele tinha que falar assim, pessoal, espera, calma. Moisés entrou na nuvem, a nuvem não se moveu, a nuvem continua no mesmo lugar. E se a nuvem está lá, qual foi a ordem que nós vimos desde que saímos da terra do Egito? Enquanto a nuvem não se mover, a gente não se move. Enquanto Deus não falar sai, a gente não sai. A nuvem não se moveu, a nuvem continua no cume do monte. Moisés está lá, vamos esperar. Enquanto a nuvem não se mover, a gente também não se move. Mas o que foi que Arão fez? Arão falou, então peraí, me dá pendentes. Foi na orelha das mulheres, tiraram os pendentes de ouro, né, entregou na mão de Arão. E Arão aqui no versículo 4 do capítulo 32, olha o que ele faz. Ó. E ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram, ó Israel, aí está o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Olha, ora. Então, prova claramente que o povo, ainda de não ter entendido a voz de Deus, não sabia quem era Deus. Não tinha entendimento de quem Deus era. Na mente dele, o Deus Todo-Poderoso que eles tinham tirado com mão forte e poderosa da terra do Egito, não passava de um bezerro. E esse bezerro ainda de fundição. Olha quanto não conseguimos compreender a voz de Deus, quando nós não entendemos a voz de Deus. Olha, isso é para reflexão minha e reflexão sua. Quando nós não entendemos a voz de Deus, nós tendenciamos a apresentar um Deus que não é o Deus que nós servimos. E com isso diminuímos, não que a glória de Deus possa ser diminuída, mas com esse comportamento nosso, nós diminuímos a glória de Deus. E eu vou além. Segundo a Bíblia diz que nós praticamos o pecado de prostituição, porque estamos nos prostituindo diante de outros deuses. Deuses que Deus declarou que não era para a gente fazer imagem de uma do que está no céu, na terra e debaixo da terra. Porque em Êxodo 20, a partir do versículo 1, é que eles receberam a lei, né, os 10 mandamentos. E vocês vão ver que aqui já estava no versículo 20 do capítulo 20. Então, não tem como, eles tinham entendimento, Moisés já tinha passado para eles. E aqui, eles estão apresentando um Deus, que não é o Deus. E eles declaram, foi o Deus que tirou Israel da terra do Egito. Então ele está dizendo que Deus não passa de um bezerro para eles. Estão diminuindo Deus. E olha, e eles pensavam que Deus não ia saber o que estava acontecendo. Enquanto Deus estava com Moisés, falando com Moisés, os olhos de Deus estavam sobre o povo. Porque assim é Deus. Ainda que a gente ache que Deus não está vendo o que está acontecendo, os olhos de Deus estão sobre nós, para nos guardar e também para nos repreender, também para nos fortalecer, para nos curar, para nos libertar e também, se possível, nos repreender, nos castigar. Olha o que ele fala, ó, no versículo 8. Depressa se desviou do caminho. Ó, olha o 7. Então o Senhor disse a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que lhe ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição. Lembra que Deus dizendo, eu lhe ordenei, por causa do capítulo 20, os 10 mandamentos. Eu lhe ordenei. E fizeram um bezerro de fundição. Adoraram, ofereceram-lhe sacrifício e disseram, aí está, ó Israel, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então Deus aqui está mostrando claramente que eles estavam redondamente, não sei se eu posso usar a expressão redonda, não, essa é coisa mundana. Eles estavam completamente errados com relação ao Deus que eles serviam, que tirou cada um deles da terra do Egito. E Deus ali, a ira de Deus se acendeu. Sabe qual o bom, irmão? É que esse povo tinha diante deles um homem, Moisés, que estava perto de Deus, que intercedeu por eles. Mas mesmo assim, a Bíblia declara que todos aqueles idólatras morreram. Os idólatras morreram, porque nem todo o povo também foi para a idolatria. Houve aqueles que ficaram de fora. Os que foram para a idolatria, eles morreram. Entendo, nesta manhã, que venhamos compreender que o nosso Deus, ele é um Deus de amor, mas ele também é fogo consumidor. Que venhamos buscar a face dele, fugir, ainda que sejamos pecadores, somos sim, pecamos todos os dias, mas ele nos chamou para termos o temor de não viver uma vida de pecado, embora sejamos pecadores. Amém? Venhamos nesta manhã
exaltar e glorificar o nome desse Deus lindo e maravilhoso que nos purificou em Cristo Jesus. Vamos orar neste momento. Soberano e eterno Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, perdoa os nossos pecados. Pai, que não venhamos te diminuir, Senhor, com o nosso entendimento errado acerca de Ti. Que não venhamos, meu Pai, diminuir, Senhor, a Tua grandeza e a Tua majestade, nos prostituindo, Senhor, diante, meu Pai, dos falsos deuses que temos levantados muitas vezes, Senhor. Ainda que muitas vezes não tenhamos uma imagem de fundição como assim Israel fez, mas por causa da nossa conduta, dos nossos pensamentos e muitas vezes das nossas palavras. Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, perdoa os nossos pecados, nos dá graça, favor. Meu Deus, nos ajuda a permanecer de pé sempre diante da Tua presença, meu Pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém?